Vá lá e reclame com o vizinho, dizendo que a conexão está ruim. Ai, ai. Boa noite, Rafael. Pessoal, vejam. O objetivo da tutoria é tirar dúvidas, tá? O que acontece? Um minutinho, tá? Hoje é dia de adiantamento, estão cobrando o professor aí, viu? Ô, Reginaldo, a minha internet também está caindo, Reginaldo. Será que é a conta que está atrasada? É do vizinho também, viu? É um caso sério esse negócio. Pessoal. É um caso sério. Pessoal, vejam, o nosso objetivo hoje, tá? É principalmente a gente trabalhar essa questão referente a entender como é que a gente constrói um diagrama, tá? Isso aí, construir um diagrama, pessoal, ele é fundamental para que nós possamos entender o funcionamento de qualquer máquina. Vejam, os diagramas que a gente constrói, eles normalmente eles precisam estar alinhados com a realidade ou uma necessidade de funcionamento da máquina, tá? Então, o que acontece? Ontem nós desenvolvemos alguns circuitos básicos com um cilindro. Eu vou manter a solução aí com a mesma quantidade de cilindros, porque amanhã a gente trabalha com 2. Amanhã, como é o dia normal de aula, que eu vou acrescentar novos conteúdos, tá? Mas vejam, uma situação muito comum, tá? De se tentar desenvolver um diagrama é a gente analisar o funcionamento, né, de um determinado circuito. Então, ou de uma determinada situação. Então, vocês imaginem o seguinte, que eu tenho a situação aqui, eu tenho uma guilhotina. Tá? Ora, uma guilhotina, ela é usada em gráficas, ela é usada em quem trabalha com chapa de aço, para cortar chapas de metal, e é usada em outras aplicações também, para fazer cortes precisos de livros, de papel, de metal e tudo mais. O que acontece? Normalmente, pessoal, a guilhotina, ela é uma ferramenta, né, que você tem a lâmina, existem várias formas de acionamento da guilhotina, tá? Mas, no nosso caso, vamos pensar aqui o seguinte, que essa guilhotina, ela vai ser acionada por um cilindro pneumático, né? Esse cilindro pneumático vai estar segurando essa guilhotina aqui. E o que acontece? Aqui embaixo da guilhotina, normalmente você tem uma mesa. Você tem uma mesa. Onde você vai apoiar o material que você vai cortar aqui. Então, aqui você tem a faca. Aqui você tem o atuador, tá? E aí, o que acontece? Você vai pensar o seguinte, ó, o que é que essa guilhotina vai fazer? Basicamente, o cilindro vai descer, cortar, e depois ele vai voltar, ok? Isso é fácil, né? De captar a mensagem, né? Ou seja, eu tenho uma guilhotina, ela aciona uma faca. Quando eu acionar a guilhotina, essa faca vai descer e desce, né? Corta, e depois retorna à sua posição inicial. Tá claro isso para todo mundo? Tá, professor. Inclusive, eu já trabalhei numa gráfica onde eu operei guilhotina e Sheridan. Tinha guilhotina na Sheridan também. Perfeito. Esse processo como é. Maravilha, ótimo. Então, você pode nos ajudar, viu, Reginaldo? E aí, pessoal, o que acontece? Vejam, um dos problemas com a guilhotina
e com outras máquinas que fazem esse movimento, né, de subir e descer, é que elas são responsáveis por muitos acidentes, tá? São responsáveis por muitos acidentes. Muito trabalhador perdeu o dedo, perdeu vários dedos, perdeu a mão nesses elementos, tá? Então, o que acontece? Quando a gente faz um projeto como esse, eu tenho que pensar na solução para o acionamento propriamente dito, e eu também tenho que pensar na solução de forma a impedir acidentes. Então, como é que eu faço para impedir um acidente? Como é que eu faço para impedir que o operador, né, na força de vontade de segurar um papel que está em cima dessa mesa, ele não coloque a mão quando a ferramenta estiver descendo. Uma das... Diga. Professor, Diga. tinha 2 guilhotinas lá, né? Sim. Tirando a Sherda que eu operava. Na mais velha não tinha sensores, né? Mas a mais nova que vieram, as mais novas, parece que era 3 guilhotinas que tinha sensores de lado. Isso. Aí você, quando estava com a mão embaixo, a máquina não ativava, não. Você não conseguia, a faca não descia, não, né? Certo. Ligava a máquina normalmente, mas a faca não descia por causa dos sensores. Tinha sensores que detectava sua mão embaixo. Perfeito, Reginaldo. Perfeito. Muito bom. Então, uma das formas que a gente tem de evitar que o operador coloque a mão embaixo, né, e acabe se acidentando, é fazer com que ele ocupe as 2 mãos para que a guilhotina desça. Tá? Então, essa é uma forma. E aí, vamos tentar desenvolver essa forma. Ou seja, para que o meu cilindro desça, vai ser necessário que o operador aperte 2 botões. Um que vai estar no lado direito, outro que vai estar no lado esquerdo. Isso vai fazer com que ele ocupe as 2 mãos, tá? Ele ocupe as 2 mãos e evite se envolver em um acidente. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Veja, aí eu vou usar aqui o simulador, tá, pessoal? Para a gente visualizar isso direitinho. Então, ó, eu vou colocar aqui, eu vou usar para essa nossa prática, né? Esse nosso exercício, eu vou usar um cilindro de simples ação. Deixa eu dar um zoom aqui, para que vocês possam ver aqui o cilindro de simples ação. Tá? Esse cilindro, ele retorna, tá? Veja, esse cilindro, ele retorna sempre para a posição, né, de repouso aqui. Tá? Para acionar esse cilindro, eu vou usar uma válvula direcional. Tá? Eu vou usar uma válvula direcional. Essa válvula direcional, ela vai ser conectada, vejam, aqui vamos conectar a linha de pressão. Linha de pressão, tá? E aqui eu vou conectar aqui o escape. Conectei aqui o escape, tá? E, obviamente, eu vou conectar esse único ponto aqui. Beleza? Tranquilo até aí? Quando ela retorno mola, se usa um escape, professor? Veja, eu estou usando uma válvula aqui, Aldemir, aproveitando. Essa válvula, como é que eu identificaria ela? Quantas posições e quantas vias? 2 vias e 2 posições. São 3 vias. 3 vias, tá? Você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3. Né? Ó, 1, 2, 3. 3 vias, 2 posições, tem 2 quadrados. Tá? Então, vejam que, como esse meu atuador
só tem uma entrada, ele só tem uma saída aqui que vai mandar comprimido para cá. Ok? Ok. O exaustor que eu tenho aqui, tá? O exaustor que eu tenho aqui, ele, observe que quando o cilindro retorna, o ar que fica na câmara traseira do cilindro, ele tem que ir para a atmosfera. Por isso que tem esse exaustor aqui. Tá bom? Entendi. Tranquilo? Vou agora definir o acionamento. Bom, o nosso interesse é que haja um acionamento elétrico desse cilindro, tá, pessoal? Vamos fazer um acionamento elétrico desse cilindro. Então, eu vou colocar aqui o meu solenoide do lado de cá e eu vou colocar aqui para o outro lado um solenoide também. Tá? Eu vou colocar aqui 2 solenoides. Cada solenoide precisa ter um nome no nosso diagrama, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, SOL1, maiúsculo aqui, solenoide 1, solenoide 2. A primeira coisa que eu preciso fazer no meu diagrama, eu preciso dar nome a todos os meus elementos para que eu possa fazer ele funcionar adequadamente, tá? Veja, como é que vai funcionar esse nosso dispositivo aqui? Veja, quando eu ativar o solenoide 1, quando eu energizar o solenoide 1, essa válvula muda de posição, tá? Essa válvula vai mudar de posição, e eu vou conectar esse terminal aqui de número 1 com o número 2. Ou seja, eu vou mandar pressão aqui para a câmara traseira do meu atuador pneumático. Ok? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso entender? Essa válvula aqui, só para a gente lembrar do que a gente viu ontem, essa é uma válvula memória. Sendo uma válvula memória, eu preciso dar um pulso aqui, basta um pulso aqui, e isso aqui desce. Tá? E, para retornar, é preciso que eu energize o solenoide 2, para que ele volte. Tá? Ou seja, como é que funciona a válvula memória? Se eu mando um sinal aqui, essa válvula muda de posição e permanece na posição até que o solenoide 2 seja energizado. Tá? Então, eu vou fazer o projeto desse acionamento, a parte elétrica agora, pensando nessa linha de raciocínio, ok? O que é que eu vou colocar aqui? Eu vou usar elétrica, né? Então vou botar aqui uma fonte. Uma fonte aqui, de 24 volts. Vou botar o meu referencial aqui, de 0 volts. E eu vou colocar o solenoide. Olha o símbolo do solenoide. Deixa eu ver aqui. Aqui, símbolo do solenoide. E, obviamente, eu preciso dar nome a ele, né? Esse vai ser o solenoide 1. Ou seja, esse solenoide aqui é esse mesmo solenoide daqui. Quando eu ligar esse solenoide, essa válvula aqui tua, tá? Vou colocar o segundo solenoide aqui. E vou atribuir a ele o nome de solenoide 2. Observem que, ó, solenoide 2, solenoide 2. Mesmo nome, mesmo elemento. A gente separa, né, para facilitar, inclusive, o projeto, pessoal, a gente faz 2 diagramas. O diagrama pneumático e o diagrama elétrico, tá? Para facilitar esse nosso cenário. E aí, o que acontece? O solenoide 1, ele é o responsável pelo avanço do cilindro, tá? E esse diagrama elétrico é um multifilar, né? Esse diagrama elétrico é um multifilar. Perfeito, Ivanildo. Perfeito. Eu vou utilizar aqui 2 botões, ou melhor, vou colocar inicialmente um botão, tá? Vou colocar aqui inicialmente um botão. Vou chamar esse botão de B1. Tá? B1. E vou ligar aqui, ó. B1 com solenoide 1
Eu vou ligar isso aqui, porque fica mais fácil, e vou ligar isso aqui. Então, ó, o que é que vai acontecer? Quando eu acionar B1, esse solenoide vai energizar. Ou seja, esse solenoide vai energizar. Essa válvula muda de posição e faz o cilindro avançar. Ok? Para que ele retorne, alguém tem que dizer aqui no solenoide 2 que ele tem que recuar. Para isso, eu vou colocar aqui um fim de curso, que a gente viu ontem, né? O fim de curso vai dizer que ele chegou no final do curso. Vou chegar aqui, no caso do meu simulador, ele usa aqui uma régua. Tá? Uma régua. Eu vou colocar na posição 50. O fim de curso 1, FC1. Ó, no final do curso tem um fim de curso 1, tá? Fim de curso 1. Ou seja, quando esse cilindro avançar, que tocar nesse fim de curso, né, tocou no fim de curso, o que é que vai acontecer? Ele deve acionar o solenoide 2. Então, eu preciso colocar um contato do fim de curso 1 aqui, e quando ele for pressionado, aciona o solenoide 2. Eu vou colocar aqui, ó, um contato, normalmente aberto, e vou associar esse contato a um fim de curso e dar o mesmo nome, FC1. Tá? FC1. E vou interligar aqui, ó. Veja que, em princípio, né, a lógica aqui é bem simples. Em princípio, a lógica aqui é bem simples. Observem que eu coloquei aqui apenas um botão para o operador acionar a guilhotina, tá? Vamos fazer a nossa primeira simulação, né, para que a gente consiga visualizar isso aqui funcionando. Vou mandar simular, tá? E eu vou mandar o cilindro descer, ó. Opa, foi muito rápido, né? Deixa eu colocar uma válvula aqui para regular esta velocidade. Eu vou botar aqui uma válvula reguladora de fluxo, tá? Deixa eu só achar aqui na minha simbologia. Aqui, achei. Vou regular isso aqui para 36%. Vou girar. Não vou girar, não. Vou colocar ela nessa posição. Só regulado aqui para fazer com que isso vá mais devagar. Então, vou dar um play aqui novamente. Então, ó, pressionei aqui, acionei o solenoide 1. Solenoide aqui 1, ó, foi acionado. Ele toca no fim de curso 1, o cilindro já retorna. Tá? Observe que ele está retornando aqui bem lento, porque eu coloquei essa válvula aqui. Tá? Essa válvula aqui é uma válvula reguladora de fluxo bidirecional. Ele controla o fluxo que vai e controla o fluxo que vem. Tá, pessoal? Tranquilo? Ô, professor, aí no caso essa válvula, a entrada pode ser uma quantidade e a saída pode ser outra, ou ela faz uma só quantidade de ar? Veja, essa válvula é uma válvula reguladora de fluxo, que ela tanto regula o fluxo que entra como o que sai. O que eu regular aqui, ele vai impedir que o fluxo passe completamente, tá? Limitando o fluxo, por isso que ela vai mais devagar. Se eu colocar aqui 100%, vou botar aqui, ó, 100%, tá? E der play, ó, o fluxo passa, né, na sua vazão máxima. Eu vou clicar aqui, vou reduzir aqui para 50%, ou seja, eu vou, do fluxo que eu estou mandando aqui, apenas 50% vai passar para cá. Ó. Entendeu? Entendi. Entendeu? Maravilha. Vejam. Deixa eu botar isso aqui bem lento. Só para a gente visualizar aqui uma coisa, tá, pessoal? Veja, eu botei aqui, ó, solenoide 1, tá? Quando eu aciono aqui, esse solenoide é acionado. Observem que a válvula muda de posição.
Vejam que a válvula mudou de posição, tá vendo? O 1 se conectou com o 2 para mandar a pressão para a câmara traseira do cilindro. E o cilindro avançou. Essa válvula, ela é uma válvula memória. Então, ó, ela recebeu o pulso aqui, mesmo tirando o sinal elétrico que estava energizando aqui o solenoide 1, a válvula fica na mesma posição. Então, ó, ele está mandando o fluxo nessa direção e fazendo o solenoide, o cilindro avançar. Quando ele tocar no fim de curso 1, esse contato vai fechar. Ó. Ele vai tocar aqui, isso aqui fechou. Foi rápido? Foi. Por quê? Porque quando ele fechou, o cilindro já começou a voltar e ele já não pressionou mais. E aí ele está voltando aqui bem devagarzinho. Eu vou aumentar aqui para que ele possa voltar um pouquinho mais rápido. Ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? E nessa solenoide 2, se fosse uma mola? Se fosse uma mola, aí eu precisaria, aí o comando seria diferente. Vamos fazer depois? A gente faz, tá? Veja, para cada dispositivo ou recurso que você tiver, você vai ter que desenvolver um diagrama diferente, tá? Nesse caso aqui, como ele tem duplo solenoide, como eu falei, ele é chamado de válvula memória. Então, dou um pulso no solenoide 1, posso retirar, né? Ou seja, não preciso manter ele energizado, porque ele vai ficar na posição de acionado. Para que ele volte, né, e o cilindro possa recuar, eu vou ter que energizar o solenoide 2. Tá? Se ele tiver mola, aí eu vou ter que usar de alguns artifícios para que o cilindro avance completamente e depois para ele recuar. Mas a gente faz os dois aqui, a gente poder entender. O objetivo é que vocês entendam essa lógica, né, de forma bem clara, né, para que vocês possam aplicar depois lá nos laboratórios do Senai. Tá bom? Então, ó, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu disse para vocês que é comum, né, nessas máquinas, você ter 2 botões para que o operador, veja, eu quero 2 botões para que o operador não coloque a mão, né? Porque com um botão só, ele só vai usar uma mão, ou a direita ou a esquerda. A outra mão ficar livre, e se a outra mão ficar livre, ele pode, sei lá, na hora que o guilhotina está descendo, ele vai espantar uma mosca que pousou no papel, ou um bicho, ou uma outra coisa caiu em cima, você vai botar a mão, aí a guilhotina decepou a mão do cabo, aposentadoria, né? Aí o que acontece? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar o meu circuito. Eu preciso colocar 2 botoeiras. Eu preciso colocar 2 botoeiras. No meu rascunho que eu fiz aqui, é como se o operador tivesse que pressionar uma botoeira que estaria no lado direito e uma botoeira que estaria no lado esquerdo. Então, ele viria com a mão aqui, ó, nos 2 lados para poder fazer o meu atuador aqui descer, tá? Pergunta para vocês, como é que eu colocaria, tá? Como é que eu colocaria a minha segunda botoeira nesse circuito para que o operador tivesse que operar as 2 para que o cilindro desça? Digam para mim aí. Pensa aí um pouquinho. Alguma sugestão? Eu acho que é em série. Em série, uma com a outra. Show de bola. Colocar 2 botoeiras em série, de forma que, se eu pressionar só uma, eu não ligo. Eu tenho que pressionar as 2. Então, realmente, eu tenho que colocar 2 botoeiras em série. Então, eu vou tirar essa linha daqui. E vou colocar aqui, ó, uma segunda botoeira. E vou dar um nome para ela, tá? De B2, tá? Lembre-se, cada componente tem que ter o seu nome próprio, tá? Todo ele tem que ser batizado. Se não batizar, ele é pagão, né? Então, vamos embora.
Então, ó, o que acontece aqui? Aqui, eu, para acionar esse meu cilindro, né, essa é a minha guilhotina aqui, eu terei que apertar os dois botões. Ó, 1 e 2. Ó. Acionei os dois botões para ele poder descer, tá vendo? Então, eu não pude... se eu acionar só um, ó, acionei um ou acionei outro, ele não vai. Eu tenho que acionar um e o outro para que ele possa descer. Tranquilo? Resolvi um problema do operador descer os dois botões, né? Deixar uma mão livre, ou seja, ele vai ter que pegar mão direita e mão esquerda em cada um dos botões para acionar. Estaria aí resolvido o problema, não é? O que é que vocês acham? Eu acho que para esse caso, sim. Sim, mas é esse caso que a gente está analisando. Diga. Diga, Rafael. Professor, nesse diagrama aí, é usado aquele botoeiro de emergência? Perfeito. Vamos acrescentar, né? Vamos acrescentar as coisas aqui, né? Beleza. Sua pergunta foi ótima, Rafael. Sua pergunta foi ótima. Que é isso que eu estou querendo desenvolver com vocês. Veja, na hora que eu desenvolvo um comando, né? No momento que eu desenvolvo um sistema de controle, eu preciso pensar no funcionamento, na segurança e em condições de emergência. Tá? O que acontece aqui? Se eu precisar, né, Rafael trouxe aí uma colocação importante, né? Se eu precisar fazer apertar um botão de emergência. Quando a gente trabalha com sistema hidráulico ou sistema pneumático, eu preciso tomar algumas decisões. Qual vai ser o comportamento do meu circuito? Veja a pergunta como é importante. Qual vai ser o comportamento do meu circuito, tá? Quando eu aciono o meu botão de emergência. No caso da guilhotina, acredito eu que a melhor solução é o cilindro recuar. Concordam? Sim, professor. Então, nesse caso, o que aconteceria? Eu quero colocar aqui um botão de emergência, quero colocar aqui nesse circuito um botão de emergência que, ao pressionar esse botão, eu faça o cilindro recuar. Como é que eu faria isso? Onde é que eu colocaria esse botão de emergência? No escape? Não, no escape não. Esqueça, veja, eu não faço mais nada na parte, eu não faço mais nada aqui na parte hidráulica, ou melhor, pneumática, tá? Tudo vai ser feito elétrico aqui. Então, no fim de curso, professor. Eu colocaria um contato como em relação ao fim de curso? Em série com o fim de curso ou em paralelo com o fim de curso? Em série? Por que em série? Veja, lembre-se que em série significa que a corrente que passar no fim de curso, vai passar também no meu botão de emergência. Então, ou seja, para que ele voltasse, eu precisaria que o fim de curso estivesse pressionado e eu pressionasse o botão de emergência. É isso que eu quero? No caso, tem que ser a saída do B1, né, professor? Vamos pensar um pouco. Veja, eu preciso fazer com que o cilindro retorne. Quem é responsável pelo retorno do cilindro? Pode falar, Alexandre. Fim de curso 1. O fim de curso. No caso, tem que ser antes do fim de curso, não, professor?
Tá, veja. O fim de curso não é responsável pelo retorno do cilindro. Quem é responsável pelo retorno do cilindro é o solenoide 2. Veja, o solenoide 2 é responsável pelo retorno do cilindro. O fim de curso 1 está ali naquela posição, porque eu quero que quando o cilindro avançar até o final, ele ligue o solenoide 2, que é responsável pelo retorno do cilindro. Tá? Eu estou perguntando para vocês o seguinte, ó, eu vou colocar um botão de emergência. Isso já está decidido, já está definido, que é para garantir o funcionamento adequado do meu circuito. Tá? Em paralelo ao fim de curso 1. Show de bola. Eu vou colocar um contato aberto ou fechado? Aberto, professor. Perfeito. Eu vou colocar um contato aberto em paralelo com o contato do fim de curso 1. Eu vou colocar aqui, ó, um botão. Desculpa, está no modo de simulação aqui. Vou botar aqui, ó, um botão com trava. Tá? Vou diminuir um pouquinho o zoom, tá, pessoal? Vou botar aqui, ó, um botão com trava, que eu vou dar o nome dele de E1. E1. Ou EM1. EM1. Fica em emergência. Tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, um fim de curso aqui. Fim de curso não, um contato aqui. Para que ele possa Então, observe, eu coloquei o fim de uma botoeira aqui. Observe que, normalmente, pessoal, os botões de emergência são com trava, tá? Então, vocês vão observar aqui que esse botão que eu coloquei aqui, ó, esse botão que eu coloquei aqui, ele tem uma curvinha aqui, ó. Isso identifica o meu botão com trava. Esse aqui, ó, não tem trava, tá ok? Então, observem que se eu acionar o meu cilindro agora, ó, vou reduzir isso aqui, tá? Deixa eu reduzir isso aqui, para a gente poder visualizar melhor. Se eu acionar agora o meu cilindro, e eu percebi uma emergência, o cilindro começa a recuar. Tranquilo? Perguntas? Senhores, um silêncio. Houston falando para Marte. Tranquilo, professor. Vocês entenderam? Sim, professor. Perfeito. Vejam, aqui, pessoal, vale ressaltar o seguinte, nós estamos usando aqui uma válvula memória, tá? Estamos usando aqui uma válvula memória. Se eu estou usando uma válvula memória, a gente sabe que se esse sinal chegar primeiro, veja, se esse sinal aqui chegar primeiro que esse, significa dizer que a minha válvula vai obedecer a esse elemento aqui. Então, para o nosso sistema funcionar corretamente, essa minha botoeira de emergência, quando eu pressionar, eu preciso bloquear isso aqui também, tá? Porque se isso aqui chegou primeiro e eu pressiono o botão de emergência, eu vou mostrar para vocês agora, se eu fizer isso aqui, ó, acionei, tá? Se eu pressionar o botão de emergência, não faz nada, porque essa válvula memória, ela obedece ao primeiro sinal que chega, tá? Então, ó, eu acionei aqui, ó, B1 e B2, tá? Aí eu travei, né, para que a gente possa visualizar. Eu travei aqui, observe que ocorreu uma emergência, pressionei, mas a guilhotina continuou lá, cortando o braço do cara, tá certo? Então, o que acontece? Para o nosso circuito ficar completo, eu vou precisar colocar
um contato dessa botoeira aqui também insere. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou tirar isso daqui agora. Isso daqui. Tirar isso daqui. Tá? E só vou aumentar aqui o espaço para poder colocar o fim do curso aqui. Tá? Colocar o contato dele. Que contato eu vou colocar? Eu vou colocar um contato normalmente fechado, né? É para quando eu pressionar ele abrir e bloquear essa linha. Vou colocar ele aqui. E eu preciso dar o nome para essa botoeira igual a esse, tá? Quando eu acionar um, aciono o outro. O nome é muito importante, tá, pessoal? Para que a gente consiga fazer funcionar no simulador e também no diagrama real, eu fazer com que eu entenda claramente o funcionamento do meu circuito. Então, ó, observem a diferença agora. Vou dar um play aqui, tá? Vou acionar, ó, essa botoeira e essa. Tá? Eu travei novamente para a gente poder visualizar. E vou vir aqui, ó, e vou pressionar o botão de emergência. Agora ele retornou. Por quê? Ó? Observe que eu desabilitei essa linha. Ela estava vermelha, né? Agora ela ficou pretinha aqui, indicando que ela está desabilitada. Ok? Então, obviamente, os meus botões não ficam travados, né? Eu estou só simulando o momento que eu estou pressionando o botão, e alguém percebe uma causa de acidente, alguém que está passando vê um acidente, e aperta o botão de emergência. Apertou o botão de emergência, ó, vai abrir essa linha, que energiza o solenoide 1, e vai abrir essa linha, ou seja, vai liberar o solenoide 1, e vai energizar o solenoide 2. Então, aí o meu sistema funcionou perfeitamente. Dúvidas? Quando fica todo mundo calado assim é porque tem muita dúvida e não sabe nem expressar. Eu também tenho essa impressão, Ivanildo. Eu tenho essa sensação também. Não, tá bem, tá até suave. Sabe o que é? Porque aí, como a gente não tem esse costume, pessoal, aí a gente acha que tá certo. Aí quando o senhor mostra aí, a gente vê que tava fazendo na lógica, mas tem que ficar bem atento para você não deixar um negócio incompleto. Quando for na hora lá, ele não vai atender a sua necessidade, né? Isso, perfeito. Aí tem que ser. No caso, você teria que ter um programa desse para fazer e testar para ver se dava certo mesmo, né? Para o lógico, né? Você for fazer um projeto desse. Quando você tem, veja, com esses simuladores, Ivanildo, veja, com esses simuladores, você, obviamente, aqui, sem estar numa bancada e sem estar na máquina, você pode criar os circuitos e fazer diversas simulações. Mas, né, ao longo da história da humanidade, tá certo? Esses diagramas são criados, tá? Esses diagramas são criados sem o uso de simuladores, apenas você fazendo, digamos assim, viagens mentais, tá? Sem necessidade de droga, tá? Só fazendo a viagem aqui na abstração. Alguém ia querer fazer uma pergunta aí, fica à vontade. Sou eu. Ô, professor, esses painéis a gente vai montar lá na bancada? Como é isso? Vocês vão, para pneumática e hidráulica, existem bancadas, tá? Onde vocês vão fazer alguns circuitos desses com cilindros. Com um cilindro, com 2 cilindros. Amanhã a gente vai começar a desenvolver diagramas, vai ver alguns conceitos, com 2 cilindros. A gente vai ver o conceito de diagrama trajeto-passo, tá? Para que a gente possa fazer sequências com um cilindro, tá? E aí a gente vai desenvolver alguns, tá? Beleza. Veja, aqui, pessoal, em princípio, esse sistema aqui tá show de bola, ó. Meu cilindro avançou. Opa, deixei travado aqui. Recuou, ó. Recuou. Eu fiz com que ele recuasse rápido, tá, pessoal? Veja.
Só que tem um problema. Acabou de acontecer um acidente. O operador da guilhotina foi almoçar. Voltou palitando os dentes. E aí ele disse, rapaz, eu estou cansado de apertar esses 2 botões. Estou cansado de apertar esses 2 botões. Vou pegar esse palito de dente e vou travar uma botoeira para que eu possa apertar só um botão. Não estou a fim de apertar, levantar os 2 braços, não. Estou muito cansado. Aí ele chegou, pegou um botão e travou. Ou seja, a segurança que a gente está queimando as pestanas aqui para ele fazer, né, para proteger ele acabou de burlar com um palito de dente. Aí, ó, usando só uma mão, ele veio aqui e acionou, vacilou, cortou a mão do caba. Para chegar lá, tem um palito de dente travando a botoeira. E agora, o que é que a gente faz? Para evitar essa criatividade que o brasileiro tem de sobra. O que é que vocês acham que a gente deve fazer? Ah, entendi. Bom, se fosse para resolver, ia Pode colocar um sensor, professor. Oi? Colocar um sensor lá, junto com o fim de curso. Uma saída, diga. Esse botão aí, apertando, ele trava, né? Não, esse botão não trava, não. Eu fui que travei aqui no simulador, tá? Ó, esse botão aqui, ó, pressiono. Tá? Esse aqui é com trava, tá? Esse aqui é com trava. Então, porque o da máquina mesmo não trava não, tá vendo? A gente controla mesmo, apertando nela, não aperta a faca desce. E ela volta, do jeito que o senhor está dizendo aí. Perfeito. É um botão normal, como esse senhor mostrou agora. Isso, exatamente. O botão com trava, eu coloquei aqui no botão da emergência. Esse é com trava, tá? Emergência normalmente é botão com trava, tá? O botão de acionamento, ele é pulsador. Ele é pulsador, tá? De um lado, como do outro, tá? Ele é pulsador. Porém, o operador voltou do almoço e colocou um palito travando a botoeira. Travou a botoeira para usar uma mão só. Aí ficou lá, ó. Acionou, desceu, cortou. Acionou, desceu, cortou. Acionou, desceu e acabou de decepar a mão do operador porque ele colocou um palito na outra botoeira. Então, eu quero agora melhorar esse circuito. O desafio é nosso. Como é que eu faço para melhorar esse circuito de forma a, para acionar, ter que pressionar os 2 botões e se ele travar um botão, se ele travar um botão como foi feito aqui, o sistema vai dizer, opa, não vai acionar. Você tem que soltar o botão para poder acionar. O que é que vocês acham que a gente pode fazer aqui? Tem algum botão que seja por pulso? Tipo, tem que dar só um pulso para poder acionar. Não, nesse sistema aqui não. No CLP tem, tá? Mas nesse aqui não. Vejam, pessoal, nós vamos acrescentar aqui no nosso circuito um temporizador, tá? O que é um temporizador? O temporizador é um dispositivo que eu vou colocar, tá? E eu vou ajustar um tempo para ele, tá? Vou ajustar um tempo. No caso, eu quero um tempo bem curto, tá? Para que o operador não faça essa besteira de travar um dos botões, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui no meu circuito um temporizador. Desculpe, esse é um temporizador, mas não o que eu quero, tá?
Está com tempo aqui, ó, de 1 segundo. Vou botar aqui 1 segundo. Etiqueta. Eu vou botar aqui o nome dele de T1. T de temporizador 1. Tá? E vou fazer a ligação dele aqui. Aí vejam só. Como é que eu vou fazer? Lembrem-se, tá? Que para a gente, à medida que a gente vai desenvolver, eu preciso pensar o seguinte, ó. Essas minhas botoeiras têm quantos contatos? Aí você vai definir também, tá? Quantos contatos você deseja. No caso aqui, cada botoeira dessa aqui, fisicamente falando, eu já vi botoeiras com 1 contato, 2 contatos, 3 contatos, 4 contatos. Então, numa mesma botoeira, eu posso ter até 4 contatos que eu posso usar de acordo com a minha necessidade. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, um botão aqui e um outro botão aqui. Esses botões também serão B1, certo? Estou enfatizando, tá? Os nomes, tá? Que é para poder funcionar direito. Isso também, quando você vai analisar um diagrama, vai estar do mesmo jeito. Ó. Esse B1 daqui é o mesmo B1 daqui. Estão em posições diferentes, mas fisicamente eles são num único corpo, tá? Eu coloquei os 2 botões com contatos abertos aqui, ó, em paralelo, tá? E vou fazer o seguinte. Deixa eu ligar esses elementos. E vou fazer isso aqui, ó. Veja, o que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou colocando aqui, vou botar aqui um tempo de 2 segundos, tá? Pessoal, como é que isso vai funcionar? Veja, a esse temporizador aqui, que eu chamei de T1, eu vou associar a ele também, tá? Vou associar a ele também um contato. Posso associar a ele contatos abertos e contatos fechados. Os temporizadores que a gente tem no mercado, normalmente ele vem com um contato normalmente aberto, ou seja, o temporizador desligado ele está aberto, e um contato normalmente fechado, ou seja, o temporizador estando desligado, o contato está fechado. Quando ele temporiza, ou seja, quando ele conta o tempo, ele conta o tempo e vai abrir um contato, tá? Então, eu estou acrescentando aqui um temporizador, deixe-me tirar. Vou fazer aqui só para eu poder expandir aqui o meu desenho, tá? Isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um contato. Vamos ver se cabe. Cabe. Esse contato aqui, ó, vai estar associado a T1. Como é que eu vou fazer isso? Bom, aqui no meu simulador, eu tenho que colocar o mesmo nome, T1. Tá? Observe que o símbolo aqui mudou. Tá, T1, tá aqui. Coloquei T1, que está associado a esse temporizador aqui. Deixe-me ligar aqui. Então, ó, o que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Vejam. O que é que vai acontecer com esse temporizador? Qual é a lógica de funcionamento desse circuito aqui? Se o cara pressionar esse botão aqui, só um botão, por mais de 2 segundos, esse temporizador conta 2 segundos e vai abrir esse contato. Ou seja,
Se o cara chegou aqui, ó, fechou esse contato, fechou esse aqui, vai fechar esse aqui também, tá? Se ele fechou isso aqui por mais de 2 segundos, esse contato vai abrir. Se esse contato abrir, quando ele pressionar aqui B1, ó, ele não vai acionar mais o solenoide 1, porque isso aqui está aberto. Ou seja, ele vai ter que soltar B1, né, soltar B1 para poder pressionar os 2 botões ao mesmo tempo. Tá? Vamos ver na simulação como é que fica. Opa! Tem um erro aqui na simulação. Acho que agora vai dar certo. Opa, deu errado. Fiz uma coisa a mais aqui. Agora foi. Vejam, só para a gente entender aqui o que foi que eu fiz, pessoal. Eu coloquei aqui uma condição usando um temporizador. De novo, o que é um temporizador? O temporizador é um dispositivo que, quando energizado, ele vai contar o tempo ajustado para esse temporizador aqui, esse contato aqui abrir, no caso ele está normalmente fechado. Quando passar 2 segundos, esse contato abre. Vamos fazer a simulação aqui. Abriu. Passou 2 segundos. Perceberam? Vou repetir. Travei o botão. Ela chegou com o palito de dente e travou o botão. Travou o botão. Passou 2 segundos, ele abriu aqui. Se você pressionar aqui, ó, não tem jeito. Ele não aciona. Entenderam a lógica? Silêncio. Professor, o senhor colocou aquela linha 4 e 5 no lado direito, onde tem B1 e B2. Sim. Mas é o mesmo B1 e B2 do lado esquerdo, né? Isso. Tá linha 1, né? Isso. É só para demonstrar tipo, é como se fosse, se eu quisesse abrir um pouco mais ali, né? Isso. Poderia ter sido feito no lado esquerdo também, na linha 1, né? Fazer na linha 1. Na linha 1. Não, na linha 1 não poderia fazer, Pedro. Veja, observe que B1 e B2, ele liga exclusivamente o temporizador T1, tá vendo? Tô vendo. Então, B1 e B2, veja, essa minha botoeira, deixa eu mostrar aqui uma foto de uma botoeira. Rapidinho. Para que a gente possa visualizar aqui. Veja, aqui você está vendo aqui uma botoeira, tá vendo? Essa botoeira eu pressiono, ela fecha o contato e abre, ou vice-versa. Essa botoeira aqui, ela tem, ó, 1, 2, 3, 4 contatos.
Como é que ela é internamente? Internamente ela seria assim, ó. Veja, ele tem aqui, ó, um contato NF, um contato NA. Eu também posso ter botoeira só com contato NA e botoeira só com contato NF. Aqui eu estou representando aqui, ó, 2 contatos, o NA e o NF. Essa botoeira pode ter 2 contatos NA, 2 contatos NF, 2 NA e 2 NF. Normalmente eu tenho até 4, o mais comum, eu tenho até 4 contatos nessa botoeira. Tá? Então, fisicamente, eles estão no mesmo lugar. Quando eu pressiono esse botão aqui, veja, eu vou abrir esse contato e vou fechar esse. Então, no nosso diagrama lá, quando eu botei, eu dei nome, né, que de B1 e B1 aqui, significa que a minha botoeira B1 tem 2 contatos NA. Ou seja, quando eu pressiono B1, esse B1 fecha lá, ó. Tá vendo? Ó, eu fecho os 2 contatos de B1 ao mesmo tempo. Ok, Pedro? Entendeu? Agora sim, professor. É porque ficou um pouco distante, aí eu não me liguei, mas é a mesma botoeira, né? Por isso que o senhor dá a mesma simbologia com 2 contatos normalmente abertos, né? 2 contatos. E são 2 contatos diferentes. Não é o mesmo contato, tá? São 2 contatos diferentes. Então, B1 certo. É um contato, B1 aqui é um outro contato. Só que esse B1, né, eu estou usando ele para ligar o solenoide 1, e esse segundo contato presente fisicamente na mesma botoeira, eu estou usando para acionar o temporizador 1. Tá? Capite? Capite. E assim, a gente compra assim, né, professor? Contato, botoeira, 2 NA mais NF, né? Ou NA, NF, Isso. Né? Botoeira, assim. 1 NA mais 1 NF. 2 NA mais 2 NF. É assim que você vai comprar. Show de bola. Beleza? Entenderam a lógica da proteção aqui agora? Então, vejam que nesse cenário aqui, ó, pressionei, meu cilindro foi e voltou sem problema nenhum, né? Ó. Beleza? Esse negócio é fácil demais, né, não? Beleza, professor. Faça na hora presencial, quero ver o fácil. Não entendi, Reginaldo. Ô, professor, teórico é uma coisa, quando chega na prática é outra. Eu digo ao senhor porque, como eu disse ao senhor, eu operava a máquina, né? Uma Sheridan, era grampeadeira, numa gráfica, na maior gráfica da América Latina, Quebecó, então eu estudei um livro, tinha 300 páginas, né? Certo. Eu passei 4 anos lá, vou dizer ao senhor, para eu aprender mesmo, eu passei uns 2 anos, para eu aprender a mexer em tudo na máquina, em couro, grampeador, botar a máquina no tempo, certo. Sincronização da máquina. Uhum. Como eu estou dizendo, teórica é uma coisa, prática é outra. Na prática, a gente vai se perder um pouco, né? Tá, mas é justamente que eu venho falando isso para vocês desde lá de predial, né? Quando eu falei lá do primeiro circuito que a gente desenhou, que era o acionamento de uma lâmpada, tá? Eu disse, olha, esse circuito é o circuito mais importante. Você precisa entender bem isso, porque esse mesmo princípio vai ser utilizado em tudo que você vai fazer em elétrica, em princípio. Se você observar, por exemplo, o primeiro diagrama que eu fiz aqui, que eu tinha só essa botoeira e tinha só esse solenoide, é o diagrama similar de uma lâmpada. A diferença é que agora essa minha botoeira é pulsadora, né? Ela não trava, e que eu não estou acionando uma lâmpada, estou acionando uma bobina, estou acionando um solenoide. Agora, quando a gente começa a desenvolver uma lógica de controle um pouquinho mais complexa do que acionar uma lâmpada, aí eu vou precisar associar contatos abertos, contatos fechados, de diversos dispositivos, para que eu possa estabelecer o funcionamento do circuito de acordo com a minha necessidade. Então, qual é o segredo? O segredo é você entender direitinho que, por exemplo, essa minha botoeira de emergência que está aqui, ó, aqui e aqui, eu vou ter que olhar fisicamente para ela
e vou precisar identificar o seu contato aberto e o seu contato fechado, que são os dois que eu estou utilizando aqui. Cada contato desse vai ser 2 parafusos para você conectar. Então, você vai vir aqui, ó, do 24 volts direto para a entrada da botoeira, né, de emergência. Na saída da botoeira de emergência, eu vou ligar com a entrada da botoeira B1, de um dos contatos abertos de B1. Da saída de B1 com um dos contatos abertos de B2. Da saída de B2 com uma entrada do contato fechado do temporizador T1. A saída do temporizador T1 entrando na alimentação, né, no ponto de alimentação do meu solenoide. E do meu solenoide indo para a linha 0. Então, se você fizer a montagem em linha, e aí é um erro muito comum de quem está iniciando a montar isso aqui, é querer montar tudo de uma vez. E o que é que eu recomendo? Monte uma linha, monte a segunda linha, monte a terceira linha, a quarta e a quinta linha. Isso vai fazer com que você faça a coisa compassadamente e entenda direitinho. Se você tentar ligar todas as linhas ao mesmo tempo, você vai se embananar. Se eu vou fazer isso, eu vou me embananar também. É melhor você precisa desenvolver uma linha de raciocínio. E uma das melhores é você pegar aqui, ó, e ligar em linha, tá? Da mesma forma aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer uma ligação como essa, tem solenoide. Observe que todos os solenoides, todas as bobinas aqui, estão ligadas no negativo, no 0 volt aqui, tá? Então, o que eu faço? Pego o cabinho azul, ó, e saio ligando todos os solenoides no lado azul. Eliminei uma parte e não vai haver curto-circuito. Depois eu vou precisar analisar isso aqui. Tá? Então, assim, na hora que você vai montar um circuito como esse, você precisa, primeiro, identificar cada componente e depois fazer as conexões, tá? E, de novo, né, um dos erros muito comuns dos alunos é não entender o diagrama, né, não entender o diagrama, não entender a explicação do diagrama, tá? Aí chega lá, sai montando, pega o fio e sai ligando. Aí liga, não vai funcionar. Porque para que ele funcione do jeito que a gente está planejando aqui, você tem que montar exatamente como está planejado. Um fio fora do lugar e não funciona. Ok? Vale ressaltar, pessoal, o que é que eu pediria para vocês, tá? Que vocês, eu posso salvar isso aqui em PDF e disponibilizar para vocês, sem problema, tá? Mas é essencial que vocês façam isso no papel. Vocês peguem lá, façam o diagramazinho no papel e tentem fazer essa lógica no papel para que vocês consigam construir a ideia. Um dos problemas que eu enfrento muito em sala de aula hoje são os paparazzis, né? Eu tenho vários paparazzis em sala de aula. Eles não gostam de desenhar, a pessoa não sei desenhar. A pessoa não gosta de copiar, não. É muito mais prático que eu tirar foto. Clique, clique. Aí tira a foto. Maravilha. Não desenhou, não parou para entender o circuito, consequentemente, na hora de montar, vai ter muita dificuldade, tá? Principalmente porque ele não parou para entender o circuito. Quando você começa a construir, né, manualmente, né, fazer lá, mesmo que você não tenha grandes habilidades de desenho, mas quando você começa a fazer o desenho manualmente, você vai construir ligações, elos mentais, que vão facilitar a tua compreensão. E isso é o que você vai utilizar também para fazer a montagem. Diga, doutor Alexandre Alves. Professor, no diagrama elétrico, é obrigatório o uso da sinaleira para indicar que está ligado ou não, no painel aí. Vamos supor que é o painel, né? Não vai ter a botoeira, tudo lá, não tem a sinaleira também, né? Olha, a questão da sinalização, ela vai ser uma questão de padronização da empresa. Eu posso ter ou não, tá? Posso ter ou não. Eu posso, sim, colocar uma sinalização para dizer que a máquina está operando, tá? Eu posso, sim, colocar assim. Mas, em princípio, não é obrigatório, tá? Eu tenho máquinas que não têm sinalização, tá? Entendi, professor.
Mas eu posso colocar. Essa pergunta, Alexandre, é interessante porque na hora que eu estou fazendo um circuito como esse, eu preciso decidir também, né, se eu terei uma sinalização, né, e que sinalização eu terei. Então, numa máquina como essa, eu diria que eu teria uma sinalização de máquina ligada, tá? Então, eu teria uma chave, né, aí, né, partindo desse princípio, eu colocaria uma chave. Quando eu acionar essa chave, eu liguei a máquina e aparece lá uma lâmpada, por exemplo, né, dizendo chave ligada, máquina ligada. Então, vamos aproveitar, né, e vamos acrescentar, vou acrescentar isso aqui, ó. Vou acrescentar, deixa eu tirar isso aqui, por enquanto. Vou acrescentar aqui uma chave, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Então, a chave aqui. Deixa eu ver. Ok. Ó. Então, a chave aqui, né? Vou botar essa aqui de chave geral. CG. Chave geral. Perfeito? Com trava. Aqui, aí vou botar aqui meu 24 volts aqui. Cadê o 0? 24 volts. 24 volts aqui. Tá? Essa conexão para cá. E vou botar uma lâmpada, ó. Então, uma lampadinha aqui, ó. Coloquei uma sinalização. A sinalização que eu coloquei foi de máquina ligada. Observe que eu coloquei aqui mais uma chave, né, que chamei de chave geral. Opa, tem uma... Ok. Não. Deixe-me ver aqui o que está acontecendo. Agora vai. Beleza? Então, coloquei aqui uma chave geral. Liguei a chave geral. Opa, máquina ligada. Deixa eu colocar aqui um texto no meu simulador. Cadê o meu texto? O texto sumiu. Daqui a pouco eu coloco. Mas, em princípio, ó, play aqui. Máquina ligada. Energizei a máquina. Tá? Então, apareceu aqui uma sinaleira vermelha, né? Então, vai estar lá no painel dizendo que a máquina está ligada. Aqui, acionou, recuou. Capite? Eu poderia colocar aqui, Alexandre, por exemplo,
mais uma sinalização, né? Você falou sinalização. Por exemplo, quando eu pressionar a minha botoeira aqui de emergência, eu posso querer acionar uma lâmpada no painel, né? Uma lâmpada no painel. Então, eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui uma cor verde aqui, vou acrescentar mais uma lâmpada aqui, está aqui de vermelho e ok, vermelho, e aqui eu tenho chave geral ligada, acionamento, tá? Se eu pressionar o botão de emergência, a lâmpada vermelha acende. Ok? Ok, professor. Maravilha. Beleza. Beleza. No caso da emergência, a gente pode colocar a lâmpada vermelha. Eu poderia colocar como sinalizador, Alexandre, no caso de um acidente, né? Da sinalização de acidente aqui, eu poderia colocar uma sirene, uma buzina, tá? Eu colocar uma buzina. Deixa eu ver se eu tenho uma buzina aqui. Para ela fazer barulho. Deixa eu ver se eu tenho buzina. Acho que eu não tenho, não. Tenho não, buzina não. Mas eu poderia colocar uma sirene, uma buzina, né? Ou seja, se alguém apertar o botão de emergência, ele ficar lá fazendo uma sinalização visual. Ok? Alguma pergunta, senhores? O professor, esse FluidSim, ele é aberto para a gente fazer download? Não. Ele é pago. Oficialmente pago. Tá certo? Certo. Depois a gente conversa. Beleza? Pedro, o professor está te cobrando a classe consultoria, por isso que ele falou isso aí. É pago porque tu deve estar devendo alguma coisa a ele. Eita! Lembra não, Ivanildo? Ai, ai. Esse Ivanildo não perde uma oportunidade, tá vendo, rapaz? Deixa eu salvar isso. Eu sou do Ceará, professor. Eu perco amigo, mas não perco a piada. É, né? Ai, ai. Faz isso não, chefe, pelo amor de Deus. Cilindro de... Se quiser conhecer minha terra aí, pode botar aí Aracati, no Ceará. Você vai ver que é lugar bonito. Aracati, eu conheço. Já passei por lá. Canoa Quebrada, o senhor foi, né? Que gente rica vai para Canoa Quebrada. Gente chique. Passei por lá. Descobri. Passei por lá. Mas eu soube que você tem imóveis lá também, né? Eu tenho uma casa que a minha ex-mulher tomou, que botou para fora de lá. Só o único que eu tenho lá. Só a lembrança, professor. Esse professor tem história, viu, Ivanildo? Esse professor tem história. Como diria Luiz Gonzaga, minha vida é andar por esse país. Pessoal, vamos ver se dá tempo aqui. Eu vou fazer isso um pouquinho mais rápido. Eu vou fazer a mesma ideia, tá? A mesma ideia, só que eu vou usar uma válvula, né? Uma válvula com retorno mola, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver, para ninguém estar reclamando aí do... Dá um zoomzinho aqui. Zoom, zoom, zoom. E essa válvula aqui, agora, ela vai ter acionamento pneumático e o retorno mola. Tá? Ó. Acionamento pneumático e retorno mola. Aí o que acontece? Eu não sei quem foi que perguntou, mas aí o que acontece, pessoal? Para cada dispositivo que eu tenho, eu vou ter que analisar qual é a solução que será utilizada. Tá? Então, no caso aqui, ó, eu vou ter o meu cilindro, né? Tem o meu cilindro, meu atuador,
E esse atuador agora, minha válvula direcional, ela é agora de retorno mola. Deixa eu colocar aqui a alimentação do compressor, colocar aqui o meu exaustor. Tá? Observe que o diagrama pneumático ele é bem simples. Tá? Nessa simplicidade aqui, eu vou criar o meu comando elétrico de acordo com a minha necessidade. Tá? Então, eu já vou começar aqui, já deixando tudo organizado. Tá? Vou colocar aqui um botão com trava, colocar aqui uma fonte de 24 volts. Então, diminui um pouquinho o zoom aqui. Uma fonte de 24 volts. Já vou colocar a minha lâmpada aqui, né? A minha lâmpada aqui. Tá? E vou fazer agora o acionamento, né? O acionamento do meu cilindro. Vou colocar aqui. Tá faltando o negativo. Chega já já. Valeu. Tem um. Opa, tem o símbolo errado aqui. Esse aqui. Fazer um pouquinho mais rápido, tá? Só vou explicar as partes diferentes. B1, B2. Tá? Vou colocar aqui o solenoide 1, só tem um, né? Solenoide 1. Mas tem que dar o nome a ele. O mesmo nome. Quando eu pressionar B1 e B2 aqui, o solenoide 1 aciona. Só que observe que, como é retorno mola, tá? Eu vou fazer logo essa simulação aqui. Ó, vou simular aqui, ó. Liguei. Circuito energizado. Aí, ó. Ligou, ligou. Eu preciso ficar segurando o meu cilindro descer. Se eu soltar, o cilindro volta. Tá? Ora, como é que eu vou fazer isso? A gente viu isso ontem, né? Mas hoje a gente faz o complemento. O que é que eu vou utilizar? Eu vou usar um contato, um relé auxiliar. Ó, tirar aqui. Vou colocar aqui um relé auxiliar. Tá? O relé auxiliar vai ter um contato auxiliar. Vou dar o nome disso aqui, dial X1. E esse contato aqui está associado a ele, ao X1. Vou colocar esse contato aqui. Ok, tudo bem. Ele é teimoso. Não vai de um jeito, vai de outro. Conectado aqui. Conectado aqui. Tá, aqui. E eu vou conectar, deixa eu ver aqui, esse elemento com esse elemento, esse elemento com esse elemento. E vou conectar aqui também o auxiliar aqui vai servir para manter isso aqui ligado, tá? Ó, vou pressionar aqui e aqui. Sabia que você ia dar problema, mas eu resolvo.
Foi agora. Então, vejam. O que é que eu tenho aqui? Ó? Acionei aqui, máquina ligada. Agora eu tenho aqui, ó. Vejam que o meu cilindro desceu, né? Obviamente, ele não voltou, porque eu não coloquei nada que fizesse ele voltar. Eu preciso colocar aqui agora o fim de curso, né? Então, observe que eu coloquei esse auxiliar aqui, ó, que ele deu um caminho alternativo para a corrente aqui. Deixa eu parar a simulação, voltar à simulação. Eu tenho aqui, ó, a corrente elétrica passa aqui e aqui, só que esse meu botão é o botão de pulso. Então, para que ele pudesse funcionar, ele tem que ficar energizado, tá? Tem que ficar os dois fechados, ou seja, o operador tem que ficar segurando até a guilhotina descer, tá? E tiraria a mão para voltar. Eu quero que isso aconteça de forma automática. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu coloquei aqui, ó, o auxiliar 1, ó. Por que ele parou de funcionar? Deixa eu ver. Ah, ok. Aqui tá fechado, tá aberto. Então, aqui, ó, acionou, só que agora ele ficou travado. Tá? O que é que eu vou fazer? É uma coisa que eu fiz antes. Vou colocar um fim de curso aqui, ó. Vou colocar aqui, FC1, na posição 50, dá um OK. Fim de curso 1 aqui, e vou colocar aqui, ó, o contato do fim de curso 1, desligando, né, interrompendo essa linha aqui. Vou para cá, e vou colocar o contato NF, do meu fim de curso 1. Tem que dar o nome dele, né? Vou botar aqui, FC1. Ok? Vamos ver se vai dar erro aqui. Não deu erro. Circuito ligado. Pressionei B1 e B2. Ó. Ele já voltou. Ó. Ficou mais simples esse circuito ou mais complicado? Mais simples, porém sem segurança, né? Isso, então mais simples, né? Sem segurança agora. Aí, o que acontece? Cabe a vocês agora pensarem na segurança. Vamos colocar aqui, né, para a gente fechar a aula. O que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar o botão de emergência, tá? Vamos colocar... E a gente pode colocar o temporizador do mesmo jeito aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer para botar o botão de emergência? Então, o botão de emergência, vou colocar ele assim, ó. Vejam só. Deixe-me conseguir mais espaço aqui. Colocar o botão de emergência. O botão de emergência é o botão com trava, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Normalmente fechado. Normalmente fechado. Tá? Ó, normalmente fechado. Tem que dar nome aos bois, né? Então, vamos chamar isso aqui de emergência 1. Emergência 1. Tá? Emergência 1, emergência 1. E agora eu preciso interligar isso aqui. Acabei de colocar o botão de emergência. Então, vamos lá. Pressionei aqui. Um erro ali, ok. Então, é isso aqui, só para deixar organizado. Esse aplicativo é bom, só que quando ele resolve, diz, olha, não vai funcionar, ele não funciona.
ter um pouquinho de paciência. Agora foi. Circuito ligado. Pressionei aqui, pressionei aqui. Voltou, né? Voltou. Aí o que acontece? Se eu pressionar o meu botão de emergência, mesmo que eu pressione aqui ou aqui, não vai fazer nada. Se eu pressionar os dois, não faz nada porque eu abri aqui e abri aqui. Se eu tiro o meu botão de emergência, ó, ativou. Se eu vou diminuir a velocidade, deixa eu botar um dispositivo aqui para diminuir a velocidade. Se eu circuito ligado. Pressionei aqui, ó. Liguei, o sininho está avançando. Se eu pressionar a emergência aqui, ó, voltou. Ok? Perguntas? Só dê uma explicação rápida aí sobre esse auxiliar. Certo. O auxiliar, o que é o auxiliar? Esse auxiliar, ele é um contator. O que é um contator? Vou explicar isso mais detalhado amanhã, mas eu adianto aqui para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui o contator. O contator, vocês vão trabalhar muito com ele lá em acionamentos elétricos, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vejam. O contator, pessoal, ele é esse dispositivo aqui, tá? O contator tem diversas aparências, tá? Diversas aparências. Mas o que é que ele é? Ele tem uma bobina, tá? E essa bobina, quando acionada, ele pode abrir e fechar diversos contatos. Observe que aqui, apesar da resolução da imagem não estar boa, você vê que cada par de furos que tem aqui, né, de conexão que tem aqui, você tem um contato. Então, você tem um contato, 2, 3, 4, 5. Esse meu contator, ele pode ter contatos NA e contato NF. E a bobina de acionamento, tá? E aí, o que acontece? Ele vai estar representado, ele vai estar assim, ó. Como é que ele vai funcionar? Eu tenho uma bobina, que aqui está com o nome de K. A alimentação da bobina é chamada de A1 e A2. E aqui eu tenho, ó, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 41, 42. Então, isso é um relé auxiliar que tem 3 contatos NA e um contato NF. Todos eles vão comutar, ou seja, vão mudar o seu estado quando essa bobina for energizada. Tá? Então, aqui no diagrama eu estou usando um contator auxiliar com esse contatozinho aqui. Com a finalidade dele, fazer com que, quando eu pressionar aqui, ó, e abrir, a corrente continua passando pelos contatos auxiliares aqui, ó, até ele tocar no fim de curso e abrir. Ó. Abriu, desligou o contator, desligou o contato auxiliar. Ok, Pedro? Certo, certo. Amanhã eu começo a aula falando sobre ele e sobre alguns dispositivos auxiliares que a gente vai utilizar no desenvolvimento dos circuitos. Tá bom? Professor, se isso aí fosse um diagrama funcional, ele estaria a nomenclatura, ficaria mais fácil você entender a ligação, porque aí você ia dizer
onde ia entrar no numeração, aí já dizia numeração onde ia entrar cada cabo aí, né? Isso, exatamente. Aí, porque assim, como nesse desenho você está vendo o auxiliar em 2 lugares, mas é a mesma peça, só que aí você vai usar uma conexão em um lugar e outra conexão em outro. Aí por isso que tem hora que a gente fica meio confuso, mas é a mesma peça que vai ser ligado uma alimentação no canto e outra no outro, não é isso? Isso. O que é importante observar aqui, tá? Nesse diagrama, eu venho enfatizando isso desde o início. Veja, no momento que eu digo aqui, ó, auxiliar 1 e auxiliar 1, tá? Então, aqui é a bobina do contator. E aqui é o contato auxiliar do contator. Tá? Então, os símbolos são diferentes. Os nomes dizem que eles estão entrelaçados, tá? Estão interligados, tá? Então, a gente fica sempre atento a isso. Nesse diagrama que está montado aqui, nós temos o seguinte, observe que ele já coloca aqui embaixo um diagrama, tá? Nesse diagrama, ele diz o seguinte, ó, esse contator, ele tem um contato NF e um contato NA, ele colocou aqui. O NF não está sendo usado em lugar nenhum. O NA está sendo utilizado na linha 3. Observe que apareceu um 3 aqui, esse contato NA. Então, na linha 3, eu tenho aqui a indicação do meu contato auxiliar. Então, nos diagramas grandes, pessoal, é comum a gente ter essa nomenclatura, a indicação de linhas, de colunas aqui, e de linhas aqui, para poder localizar os componentes, tá? Então, por exemplo, se eu colocar um contato do auxiliar 1 em qualquer outra posição aqui, vamos supor que eu colocasse ele aqui, nessa posição, por algum motivo, tá? Automaticamente aqui apareceria um contato, por exemplo, um contato NF aqui, e diria que na linha 1, tá vendo? Na linha 1 teria um contato NF. Tá? Como eu falei para vocês, pessoal, o que acontece? Na interpretação do diagrama, tá? É necessário que você desenvolva essa visão de que você tem um componente aqui, B1, B2. No caso aqui, eu só usei B1 e B2. Observe que eu não usei o temporizador aqui, tá? B1 e B2. E que aqui você tem 2 pontos de conexão. Então, mesmo que eu não tenha a numeração aqui, eu preciso entender que fisicamente eu tenho uma botoeira, né, que é B1, outra botoeira que é B2. Se essas duas tivessem o mesmo nome, seriam a mesma botoeira. Ok? Perguntas? Só para não ficar silêncio. Ok. Não vou responder nada. Beleza. Mas vejam, pessoal, qual é a minha recomendação a partir desse momento? Tá? É a mesma recomendação lá de predial, tá? Eu vou fornecer esses desenhos para vocês, eu vou dar uma organizada neles, tá? Para imprimir, dar nome, botar tudo bonitinho. E amanhã eu disponibilizo para vocês, tá? Mas o que acontece? Você já tem em mente a simbologia. Tentem fazer esse desenho no papel e tentem desenvolver o diagrama no papel, tá? Dizendo, ó, isso aqui é um contato aberto. Se eu pressionar esse botão, vai acionar o solenoide. A válvula atuadora vai mudar de posição, vai fazer o cilindro avançar. Isso é extremamente necessário, pessoal, para você construir o seu conhecimento, tá? E conseguir entender exatamente como é que você vai fazer. Quando chegar na prática, você vai conhecer os dispositivos físicos, né? Os dispositivos físicos, mas você teria essa foto aqui não ajuda, porque é a foto do kit didático, não é a foto do contator. Para que você possa entender e fazer a montagem corretamente, tá bom? Beleza?
Vamos terminar por hoje. Sábado lá, tocaram fogo lá no... Não sei o que foi lá numa contactora dessa, um negócio lá que tava fedendo a sala de aula sábado lá. Mas vocês já estão fazendo prática com contactor? Não, porque nós estamos usando uma sala que o pessoal tinha usado lá e tinha deixado lá os painéis ligados lá. E teve uma equipe formada por um tal de Reginaldo, Jefferson e um tal de Ivanildo. Aí alimentaram o painel lá, aí esqueceram de desligar um disjuntor lá, o negócio começou a feder dentro da sala lá. Eita! Começou a se encher de ampere. Aí entrou um professor lá para ajudar o professor da gente lá e disse que foi um relé de falta de fados que faltou lá. Aí ele não atuou lá direito e só sei que fedeu lá. Beleza. Mas nada grave, não pegou fogo não. Tô só fedendo. Tranquilo. Tranquilo, meu jovem. Valeu, boa noite, até amanhã. Boa noite a todos, pessoal, um bom descanso. Amanhã nós temos aula, tá? A partir das 19 horas, mas a partir das 18 já estou por aqui. Bom? Um abraço a todos. Valeu, professor. Diga, Adeilson. Boa noite, professor. Boa noite, professor. É só uma dúvida que eu falei ontem, perguntar hoje. É sobre o AVA. Ele além dos exercícios que eu estou terminando, tem uma programação em Land, né? Land. Só quando a gente vê CLP. Sem entender como é. Essa você pula, tá? A gente vai ver CLP ainda, tá? Espero que dê tempo. Mas próxima semana a gente dá uma olhadinha no CLP, tá bom? Para mim falta só os dois, o exercício 5 e 6, viu? Ok, tranquilo. Estou respondendo e estou enviando aqui pelo AVA mesmo, certo? Tranquilo. Ok, Alex. Pronto. Muito bom. Muito bom.